Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Podemos esquecer os mártires do mundo atual. Devemos antes acompanhá-los com a nossa ajuda solidária e, acima de tudo, com as nossas orações. Estas palavras foram escritas pelo cardeal Kurt Koch, que é desde novembro do ano passado o presidente internacional da Fundação AIS. Estas palavras são muito importantes porque vão ajudar-nos a compreender melhor a situação extremamente difícil, por vezes trágica mesmo, em que se encontram os cristãos em vários países. A Fundação AIS fez um levantamento do número de sacerdotes detidos, raptados e mortos em 2025, e esse vai ser um dos temas do programa de hoje, em que vamos falar também, obviamente, da tempestade Christine, que se abateu sobre Portugal, e da campanha lançada, entretanto, pela Fundação AIS para a reparação dos telhados e infraestruturas das igrejas, das capelas, dos centros paroquiais que ficaram destruídos ou danificados. Mas hoje vamos começar por Cuba. A ameaça de um bloqueio de combustíveis à ilha por Donald Trump está a deixar a população local intranquila e até o Papa, Catarina, já falou deste assunto. É verdade, Paulo. De facto, na sexta-feira, dia 30 de janeiro, Donald Trump assinou uma ordem executiva a ameaçar com tarifas os países que venham a vender petróleo a Cuba. Portanto, no dia seguinte, os bispos cubanos acabaram por publicar uma nota, uma mensagem que pedem o diálogo e que alertam para o perigo real de que o corte de fornecimento de petróleo possa vir a causar caos social e também violência. E horas depois, portanto, já no domingo, dia 1 de fevereiro, o Papa Leão XIV afirmou desde o Vaticano que seguia com grande preocupação o aumento das tensões entre os dois países, Paulo. Uma sucessão, digamos assim, invulgar de posições sobre Cuba que pode indiciar que se aproximam tempos complicados para esta ilha caribenha. Exatamente, Paulo. De facto, Cuba tem um sistema energético obsoleto e há muito que sobrevivia apenas graças à generosidade da vizinha Venezuela, que enviava para lá, então, o petróleo para Havana. Logo depois da operação militar que tirou o Nicolás Maduro do poder, logo naquela altura, Donald Trump afirmou que a torneira estava fechada e que estava fechada para sempre, o que significaria também que provavelmente estávamos a assistir ao fim do próprio regime de Cuba, Paulo. Pois, de facto, sem energia, nenhum país consegue sobreviver. E é, portanto, neste contexto que os bispos publicaram, entretanto, uma mensagem que alertam para o risco de Cuba cair no caos social e na violência. Sim, os bispos de facto alertam que esse risco é bem real e que se isso acontecer vai aumentar ainda mais o sofrimento de todo o povo de Cuba. E por isso os bispos pedem então às autoridades de Havana, e a mensagem foi lida, Paulo, em todas as missas de domingo, dia 1 de fevereiro, para não tomarem medidas que possam agravar ainda mais a situação da população de Cuba, Paulo. E ainda nesse domingo, dia 1, portanto, o próprio Papa Leão decidiu também falar de Cuba e manifestar a sua solidariedade para com a Igreja local. Sim, Paulo, o Papa acabou por dizer que recebeu com muita preocupação esta mensagem dos bispos cubanos e que deixou também um apelo a todos para que haja um diálogo efetivo e verdadeiro, de forma a evitar que a violência ou qualquer ação que possa fazer aumentar ainda mais o sofrimento deste povo cubano, do querido povo cubano, e foi esta exatamente a expressão que ele usou, Paulo, que é o querido povo cubano. Uma expressão que diz muito. Exatamente. Temos, portanto, 3 mensagens em 3 dias sobre Cuba e o risco de uma situação de caos social e de violência neste país. Entretanto, a Fundação AIS pediu a todos os seus benfeitores e amigos, nomeadamente aqui os nossos telespectadores, para rezarem por Cuba, para terem Cuba presente nas suas orações. Muito bem, vamos agora recuperar então essas palavras do Papa no domingo, 1 de fevereiro, sobre a situação em Cuba. Ho ricevuto con grande preoccupazione notizie circa un aumento delle tensioni tra Cuba e gli Stati Uniti d'America, 2 paesi vicini. Mi unisco al messaggio dei vescovi cubani invitando tutti i responsabili
a promuovere un dialogo sincero ed efficace per evitare la violenza e ogni azione che possa aumentare le sofferenze del caro popolo cubano. Que la Virgen de la Caridad del Cobre assista e protegga tutti i figli di quella amata terra. Agora vamos até à Síria. Recentemente nós demos conta aqui de episódios de grande violência, de guerra mesmo, entre forças curdas e o Exército Nacional na cidade de Alepo. Situação que aparentemente está resolvida com um acordo entre ambas as partes. O problema é que persiste, digamos, um sentimento de trauma e de medo entre a comunidade cristã. Já vamos falar disso, mas para já é preciso fazer como que um ponto da situação e lembrar, Catarina, afinal de contas, que guerra foi esta? Bom, Paulo, esta guerra foi travada então na cidade de Alepo, mais concretamente em 2 bairros da cidade Alepo. de Alepo, entre o exército governamental e membros das Forças Democráticas Sírias, que são uma coligação lideradas pelos curdos e que está presente nesta região, na zona nordeste da Síria. Portanto, os confrontos começaram em dezembro do ano passado, depois foram interrompidos quando ambas as partes chegaram ou estabeleceram uma trégua, digamos, desta forma, mas depois recomeçaram novamente no dia 6 de janeiro e isto já com uma grande violência, Paulo. Entretanto, um pouco também pela pressão que foi exercida pelos Estados Unidos e também pela União Europeia, ambas as partes chegaram a acordo e os curdos deixaram até a cidade. No entanto, apesar disso, persiste, como eu disse há pouco, o sentimento de medo entre a população, especialmente entre os cristãos. Porquê, Catarina? Bom, Paulo, embora nenhuma das partes tivesse um conflito aberto com a comunidade cristã de Alepo, não tivesse qualquer problema, a verdade é que muitos cristãos acabaram por perder os seus bens nestes combates que ocorreram na cidade. Mas o mais significativo, Paulo, nem foi bem isto, foi de facto é que estes combates que foram como que inesperados na cidade de Alepo trouxeram à memória os tempos mais difíceis da guerra civil e isso foi o suficiente para abrir novamente estas feridas psicológicas, os traumas e o medo que voltaram de facto em força à comunidade cristã nesta altura. Portanto, podemos dizer que a guerra da Síria nunca acabou verdadeiramente para todos aqueles que guardam as memórias do que se passou durante este período de guerra. E a verdade é que basta haver um pequeno episódio como este que acaba por trazer à memória, não é? Viva memória, toda esta recordação terrível da guerra nesta comunidade de Alepo. Exatamente. Obrigado, Catarina. Para sinalizar, para recordar como esses combates que tivemos a falar foram duros e espalharam o pânico entre a população de Alepo, vamos recordar agora a chamada telefónica do padre Hugo Alanis, que na noite de 6 para 7 de janeiro ligou para Lisboa, para a Fundação AIS, para nos contar aquilo que estava a acontecer. Olá, Paulo, bom dia. Espero que estejam bem. Nós estamos bem, graças a Deus. A noite foi relativamente tranquila, mas agora começaram de novo e de ambas as partes estão a preparar-se para uma coisa ainda maior. Nós pedimos e agradecemos as vossas orações para que seja possível chegar a um acordo que ponha fim a tudo isto que é algo terrível. Na nossa pequena igreja estamos a receber famílias desde ontem que estão alojadas aqui. E agora tenho de procurar algo para estes dias. Vamos ver se encontramos algum lugar aberto para podermos comprar alguma coisa, porque isto apanhou-nos um pouco desprevenidos. Agradecemos as orações e acreditamos no poder da oração, que Deus pode mudar os corações das pessoas. E sabemos que a nossa fé nos chama a sermos fiéis nos momentos de debilidade, de prova. Então agradecemos também as orações por isto, para que as nossas famílias neste momento continuem a encontrar força. Um forte abraço, Paulo, graças a ti e à tua comunidade da Fundação AIS em Portugal. Deus vos abençoe.
Foi o padre Galanis, na mensagem telefónica que enviou para Lisboa, na noite de 6 para 7 de janeiro, quando a cidade de Alepo assistia impotente aos combates entre as forças curdas e o exército de Damasco. Está explicado então o sentimento de medo que estes novos acontecimentos provocaram na população, em especial entre os cristãos. E quanto a danos materiais, também falámos disso, as casas dos cristãos foram muito atingidas, Catarina? Sim, podemos dizer que sim, Paulo. Nós falámos de imediato com a Mariela Butros, que é responsável dos projetos, não é, da Fundação AIS, quer para a Síria, quer para o Líbano, e o que ela nos disse é que houve, de facto, muitas casas dos cristãos que foram queimadas e que ficaram danificadas durante esses incidentes. Portanto, estamos a falar em muitas casas danificadas. Sim, neste momento estão contabilizadas, Paulo, cerca de 25 casas totalmente destruídas e depois temos outras 350 que sofreram danos consideráveis ou mesmo graves, digamos. Portanto, casas que agora vão ser reconstruídas também com o apoio da Fundação AIS. Exatamente, Paulo. De facto, a Igreja local está neste momento a avaliar os danos, não é? E para perceber como é que pode ajudar a comunidade cristã a regressar e a reconstruir novamente as suas casas. E a Fundação AIS está empenhada, como sempre tem estado nestes últimos anos, em apoiar este esforço e já tem, neste momento, vários projetos a decorrer e tudo em coordenação, claro, com as autoridades eclesiásticas do país, Paulo. Obrigado, Catarina. O apoio da Fundação AIS à Síria, não só neste caso particular da recuperação destas casas destruídas em Alepo, mas em todas as áreas consideradas vitais, podemos dizer que é algo que faz parte da matriz identitária da própria Fundação AIS, tal como a oração. E digo isto agora porquê? Porque na semana passada nós recebemos mais uma mensagem da irmã Maria Lúcia Ferreira, muito mais conhecida por muitos pela irmã Miri, e que ela nos pede que rezemos pela Síria para que os cristãos não abandonem este país que está inscrito na própria história bíblica. Vamos escutar o que é que esta irmã nos disse esta vez. Olá a todos, mais uma vez se ouve dizer que há conflitos armados na Síria, é bem verdade, desta vez em Alepo, esta cidade que tanto sofreu com a guerra e com o tremor de terra, mais uma vez há refugiados, há gente a ir para a sair das suas casas no meio do inverno e da crise económica, porque cada vez tudo é mais caro, a pensar também que muitas vezes já não tem dinheiro para comprar medicamentos. E isto tudo é mais um incentivo para o êxodo dos cristãos. Também vivem lá cristãos que também estão sob o perigo. Por isso, viemos pedir a vossa oração, que acompanhe a Síria com as vossas orações fraternas. Esta terra onde deviam nascer as primeiras comunidades cristãs, foi daqui que começou a irradiar a fé para o mundo inteiro. E seria, pois, uma perda muito grande que os cristãos, que deixasse de haver cristãos nestas terras. Que rezem pela paz, para que este conflito se acalma no respeito das etnias, das diferentes etnias. No arranque do programa nós escutámos um trecho da mensagem escrita pelo cardeal Koch e enviada aos benfeitores da Fundação AIS aqui em Portugal e também em todo o mundo. Uma mensagem em que o presidente internacional da Fundação AIS, e também ele é prefeito do Dicastério para a promoção da unidade dos cristãos, ele alerta para as situações de martírio dos cristãos na atualidade. Nós vamos falar agora desta mensagem, também porque a Fundação AIS fez, entretanto, uma pesquisa sobre o número de padres que foram presos ou assassinados em 2025. E podemos dizer, Catarina, que estamos a lidar uma vez mais com números preocupantes. Sim, Paulo, eu penso que é essa mesmo a principal ou a primeira conclusão deste estudo que foi feito. Portanto, apesar do número de sacerdotes que foram presos ou raptados em 2025 ter diminuído face a 2024, a verdade é que o número dos que foram assassinados aumentou. Portanto, mas podemos dizer, Paulo, quer cresça, quer diminua,
esta que de facto continua a ser uma realidade muito presente e que é muito preocupante em várias partes do globo. Muito bem. Vamos então por partes. Quanto a raptos, quais são os dados apurados pela Fundação AIS? Bom, Paulo, o que nós conseguimos apurar foi que houve um total de 28 sacerdotes e religiosos raptados ou privados da sua liberdade em todo o mundo em 2025, em comparação com 72 que houve em 2024. Muito bem. Em relação a raptos, em relação a padres assassinados, em que houve um ligeiro aumento, que dados estamos a falar? Bom, Paulo, em relação então ao número dos religiosos que foram assassinados em 2025, houve de facto um aumento, apesar de não ser muito significativo. Portanto, estamos a falar que houve 19 religiosos que foram assassinados em 2025 e no ano anterior, portanto em 2024, foram 13. Muito bem. Nós iremos continuar a falar disto, obviamente, ao longo das próximas semanas, mas eu julgo, e agora referindo-me concretamente aos casos de rapto, que este é um problema, digamos assim, que acontece predominantemente em África. Sim, Paulo, sem dúvida. De facto, e os nossos telespectadores que costumam acompanhar os nossos programas aqui na televisão, de certa forma já terão esta percepção, não é? Portanto, de facto, o rapto de padres, de seminaristas, de catequistas tem sido crescente no continente africano, sendo um claro problema para a igreja local, em especial para os países onde o jihadismo, este terrorismo jihadista está mais ativo, como, por exemplo, Burkina Faso, Nigéria, Mali, Camarões ou Níger. São apenas alguns dos exemplos, Paulo. Exatamente. Obrigado, Catarina. Fica aqui então a promessa de que nas próximas semanas nós vamos ver em detalhe o que é que este estudo mais nos revela. Para já, vamos então ao encontro do cardeal Kurt Koch, que é o presidente internacional da Fundação AIS e também prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, que numa mensagem enviada para os benfeitores da AIS, ele alerta para as situações de martírio dos cristãos no mundo. Caros benfeitores, o Papa Leão XIV nomeou-me presidente da Obra Católica Internacional Ajuda à Igreja que Sofre, uma fundação de direito pontifício. Estou muito grato ao Santo Padre pela confiança que depositou em mim e estou muito contente com esta nova missão. Conheço e aprecio a Fundação AIS há muito tempo, inicialmente devido à sua atividade na Suíça, onde anteriormente fui bispo de Basileia e participei em várias ocasiões em eventos formativos e de oração. Também na minha atual função de prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, estou muito ligado a esta organização. É que a Fundação AIS também está ao serviço da unidade dos cristãos, apoiando projetos em diversíssimas igrejas locais no mundo e também noutras igrejas cristãs, promovendo assim a coexistência com a Igreja Católica. Considero mérito especial da Fundação AIS o facto de esta obra nos lembrar constantemente quantos cristãos são perseguidos e mortos no mundo de hoje por causa da sua fé. Não podemos esquecer os mártires do mundo atual. Devemos antes acompanhá-los com a nossa ajuda solidária e, acima de tudo, com as nossas orações. Estou sempre a ouvir de cristãos perseguidos o quanto os ajuda saber que pensamos neles nas nossas orações. A Fundação AIS chama a nossa atenção para as situações de emergência de muitos fiéis e igrejas e guia-se pela orientação tão bela que Paulo dá na sua primeira carta aos Coríntios. Assim, se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros. Vejo nisso uma das mais belas descrições do que a nossa fé católica entende por igreja. Ela é o corpo vivo de Cristo que tem muitos membros que se complementam e dependem uns dos outros. Esta ajuda mútua acontece por amor às pessoas necessitadas e em sofrimento e ao mesmo tempo como resposta ao grande amor que Deus nos dá, pois a nossa obra de amor é poderosa e credível quando a realizamos como eco de amor, ou seja, como eco do amor com que Deus vive nos presenteia. Desejo-vos uma quaresma de recolhimento em preparação para o grande dom da ressurreição do Senhor. Aproveito esta oportunidade para vos agradecer sinceramente pela vossa generosidade como benfeitores e alegra-me poder continuar em contacto convosco. Foi o cardeal Kurt Koch, presidente da Fundação AIS e prefeito também do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, numa mensagem que alerta para as situações de martírio no mundo e destaca também a importância do trabalho solidário da missão da Fundação AIS na defesa e no amparo das comunidades cristãs mais perseguidas. Bom, e se há um país
onde as comunidades cristãs são de facto perseguidas, esse país é o Paquistão. Nós temos falado aqui bastante do Paquistão nas últimas semanas, mas desta vez vamos falar por causa de uma boa notícia. Finalmente temos uma boa notícia. É que 2 enfermeiras cristãs que tinham sido acusadas de blasfémia foram, entretanto, Catarina, ilibadas deste crime pelo tribunal. É verdade, Paulo, e de facto essa notícia acabou por deixar a comunidade cristã muito feliz, em particular a comunidade cristã, claro, porque é uma decisão judicial muito rara e que por isso acaba por ter ainda uma maior importância, claro. Nós podemos falar até, de alguma forma, que isto foi uma absolvição para a própria história, mas vamos agora ao caso em si. Este processo durou mais de 4 anos e meio e foi um verdadeiro calvário para as 2 enfermeiras, Mariam Lal e Navosh Aroj. Sem dúvida, Paulo. Foi de facto um verdadeiro calvário. Portanto, em abril de 2021, Paulo, Mariam, então com 52 anos, e Navosh, de 19, foram acusadas por um médico sénior do hospital de Faisalabad de terem profanado um autocolante que estava num armário que tinha uma inscrição islâmica. Portanto, é importante sublinhar isto. Esta foi a acusação. Elas terem profanado, ou seja, terem riscado ou rasgado um autocolante num armário. Exatamente, Paulo. E visto aqui por nós, aos nossos olhos do Ocidente, isto parece até bizarro, parece estranho, não é? Mas, na verdade, no Paquistão as coisas são levadas muito a sério nestes casos da blasfémia. A tal ponto, Paulo, que na altura as 2 enfermeiras acabaram por escapar por pouco do linchamento por uma multidão enfurecida, quando a história foi conhecida, e ainda antes de terem sido acusadas de blasfémia, ao abrigo do Código Penal do Paquistão, que prevê a prisão perpétua nestes casos, Paulo. E o que aconteceu depois às enfermeiras? Elas foram detidas? Sim, Paulo, as enfermeiras foram detidas na altura, portanto ficaram em prisão preventiva durante 5 meses. Depois, e por causa das ameaças que havia às suas próprias vidas e como garantia de segurança, tanto Mariam como Navosh foram autorizadas a não comparecerem no tribunal, mas durante todo o julgamento, tanto elas como a equipa jurídica sofreram várias ameaças por parte dos grupos extremistas que existem no Paquistão. O caso acabou por ficar resolvido então em novembro do ano passado, quando o juiz as absolveu das acusações que estavam sobre a mesa de blasfémia, afirmando que o queixoso não tinha conseguido provar as mesmas acusações, Paulo. Bom, mas este caso só foi conhecido agora e a decisão judicial já foi tomada em novembro. Porquê só agora? É verdade, Paulo. De facto, o queixoso, segundo portanto, a lei, o Código Penal do Paquistão, portanto, o médico, o queixoso, portanto, que é o médico sénior do Hospital de Faisalabad, tinha um prazo para recorrer desta sentença. Só depois desse prazo ter expirado, é que o processo foi então dado como concluído, claro. Muito bem. Bom, mas como eu disse há pouco, nós estamos perante, podemos dizê-lo assim, um caso histórico. Sem dúvida, Paulo. É de facto um caso histórico porque o resultado deste processo acaba por marcar uma significativa alteração de tudo o que é normal ou que tem sido a prática normal dos tribunais no Paquistão até agora, em que normalmente os casos de blasfémia acabam por ser remetidos para os tribunais superiores, devido também à pressão que o Poder Judicial acaba por sofrer por parte destes grupos radicais, destes grupos extremistas do Paquistão. O que aqui mudou foi o próprio Tribunal de Primeira Instância a rejeitar as acusações com base nas provas que foram apresentadas por este médico. Portanto, este juiz teve a coragem, digamos assim, de fazer e esperamos, Paulo, que isto seja de facto um marco, não é? Numa mudança da atitude na prática judicial do Paquistão, Paulo. Que se cria, no fundo, jurisprudência neste caso. Exatamente. Muito obrigado uma vez mais. Ser cristão no Paquistão é como ter um estigma colado à pele. É por isso que a absolvição destas 2 enfermeiras foi tão saudada pela comunidade cristã. As 2 mulheres foram ilibadas, na verdade, de um crime que não cometeram. Mas milhões de outros cristãos vivem em angústia permanente. Vamos agora focar a nossa atenção no Punjab, que é a região onde moram cerca de 80% dos cristãos paquistaneses e onde ocorre também a maioria dos casos de blasfémia. Vamos ver um excerto de um documentário produzido pela Fundação AIS sobre este país asiático, em que vamos conhecer, entre outros, o padre Nazir William, que chegou a ser o único rapaz cristão na sua escola. E, entre outras coisas, ele não podia beber água do poço ou sequer do mesmo copo dos outros colegas, porque, se o fizesse, quer o poço, quer o copo, ficavam impuros.
80% da população total dos cristãos vive na província do Punjab. A maioria dos casos de blasfémia acontecem no Punjab. Para os cristãos, a vida não é como em Islamabad. É mais difícil do que para as pessoas que vivem nas cidades. Se, por exemplo, quiserem contar algo sobre a sua fé, são sempre culpados por algo. Estudei numa aldeia e era o único rapaz cristão na escola. Não podia beber água da mesma fonte, do mesmo bebedouro ou do mesmo copo que os outros. Se eu lhes tocasse, ficavam impuros e já ninguém bebia de lá. O conceito subjacente é talvez religioso, ou seja, todos estes cristãos são convertidos da casta inferior dos hindus. Estamos a ver um documentário sobre o que significa ser cristão no Paquistão. O padre Nazir William, por exemplo, teve de aprender o Corão para poder ser o líder dos estudantes da sua escola. Uma experiência, no fundo, simples, se comparada com o que se passou com Jadon Mazik, um cristão que foi preso por causa da disputa com a comunidade local por um terreno que era para a construção de uma igreja. Na minha escola, eu era o chefe da minha turma, o líder, mas fui acusado. Um cristão não pode ser o líder. Por isso, o diretor da escola deu-me uma espécie de tarefa. Disse: um líder cristão não pode ser um líder de muçulmanos. Se quiser ser líder, então, de manhã, em grupo com todos os alunos em fila, tem de recitar o Corão. Então meu pai disse: tu és aluno, não faz mal. Tens de o aprender e se eles te pedirem, força. Ao nível do ensino superior, quando alguém se candidata a um diploma do ensino superior ou a um cargo público, são atribuídos 15 a 20 créditos sociais, dependendo da província de origem, aos membros que tenham aprendido o Corão de cor. O meu nome é Jadon Masih e vivo aqui nesta aldeia Makoni Colony. Fugi da cidade principal, não podia lá ficar. É por isso que vivo aqui. Só aqui estou por razões de segurança. Havia uma igreja e houve uma disputa pela propriedade desta igreja. Foi por isso que a comunidade muçulmana ficou muito aborrecida comigo. Depois fui levado para a prisão e a minha família também foi perseguida. Durante 6 meses ninguém foi lá para me representar. Era um buraco com 5 metros, um sítio muito pequeno. Se um não muçulmano for acusado, nesse caso, toda a comunidade enfrentará o problema. Se uma pessoa for declarada inocente e absolvida do caso, mesmo assim não poderá continuar a viver na mesma localidade. Antes da minha detenção, foi-me proposto que se eu me convertesse ao Islão, retirariam a minha acusação. Nós acreditamos no Filho de Deus, Jesus Cristo. Pedro e Paulo também sofreram porque aceitaram Jesus Cristo. Porque não eu? Fiz um cantinho no local onde estava preso e rezava aí. A minha fé é forte porque sinto Deus diariamente de várias formas. A Bíblia diz que se pode confiar com todo o coração, com toda a alma, que Deus está perto de nós. É por isso que eu acredito que Deus está perto do meu coração. E do Paquistão, um país muito problemático no que diz respeito às questões da liberdade religiosa, vamos agora até à China. Vamos concretamente até à Diocese de Macau. Vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. A Diocese de Macau está já a celebrar os seus 450 anos.
Foi há dias celebrada missa pelo bispo Dom Stephen Lee, missa aniversária que serviu precisamente para marcar o início das celebrações que durante o ano vão assinalar os 450 anos da fundação daquela que é a diocese mais antiga do Extremo Oriente. A missa, sob o tema Passagem da Verdadeira Luz, durou sensivelmente 2 horas, tendo a Sé Catedral ficado completamente repleta de fiéis, tendo alguns deles participado na missa mesmo no lado exterior da Catedral. O momento alto da celebração foi a homilia do Sr. Bispo Dom Stephen Lee, mas principalmente o acendimento de 9 candeias, 9 velas, que foram entregues a 9 grupos de leigos, cada um deles representando as 9 paróquias de Macau. Desta forma, a Diocese de Macau quis dar aos leigos o papel principal de uma celebração que, como já dissemos, serviu para marcar o início das festividades dos 450 anos da Diocese de Macau, pois sem leigos não há Igreja Católica e sem paróquias não há Diocese. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte de Igreja no Mundo. Na segunda parte nós vamos falar de seminaristas, vamos falar da guerra na Rússia e, muito concretamente, vamos falar da campanha que lançámos aqui em Portugal para a reparação das centenas de igrejas e capelas e centros paroquiais que ficaram destruídos ou danificados com os ventos ciclónicos que atravessaram o nosso país. Muitas coisas para falar depois de um breve intervalo. Até já! Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Giving us hope and they are putting a smile in our faces.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São todos autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. E vamos retomar as histórias de seminaristas, as histórias dos padres de amanhã, jovens que são apoiados hoje pela Fundação AIS e que vão ser determinantes para aquilo que vai ser a Igreja do futuro. E hoje vamos conhecer Jean-Claude Fiston, um seminarista da República Democrática do Congo. Antes de escutarmos, Catarina, é importante lembrar que
todos nós temos de alguma forma, digamos assim, o dever, a obrigação de ajudar na formação destes jovens. Sem dúvida, Paulo. E nós há pouco no nosso programa falámos dos sacerdotes que foram raptados ou que foram assassinados no ano passado, e há alguns países, como por exemplo a Nigéria, por exemplo, o risco de um sacerdote ser raptado ou ser assassinado é muito grande, e isso poderá levar-nos a pensar que, de facto, os jovens que sonham com o sacerdócio iriam ficar um pouco receosos. Mas claro, o que nós verificamos é exatamente o oposto, não é? O que vemos é que, de facto, há cada vez mais jovens que batem à porta da igreja a dizer que querem ser seminaristas. E por isso, e o que nós vemos, Paulo, e isso também é incrível, é que muitas vezes são as próprias dioceses que não têm espaço, não têm forma de acolher tantos jovens que querem entrar no seminário. Exatamente. Portanto, podemos dizer que, ao contrário do que acontece aqui em Portugal e na Europa, por exemplo, em África, as dioceses não conseguem acolher todos os jovens que querem entrar para os seminários. Exatamente, e é aqui, Paulo, que nós entramos, é aqui que entra a Fundação AIS, e aquilo que nós queremos fazer é, de facto, sensibilizar os nossos benfeitores, os nossos amigos, os nossos telespectadores que estão connosco, para esta necessidade de ajudarmos, então, estas dioceses, que são, como sabemos, são dioceses muito pobres, a terem, de facto, as condições mínimas para poderem aceitar estes jovens que querem dedicar a sua vida à Igreja, Paulo. Exatamente. Como nós temos dito, o apoio aos seminaristas, o apoio à formação dos seminaristas é uma peça essencial naquilo que é a matriz da própria Fundação AIS. Isso significa qualquer coisa como 1 em cada 11 seminaristas em todo o mundo é já apoiado pela Fundação AIS. Exatamente, Paulo. E é de facto, se pensarmos bem, é de facto um privilégio para nós podermos ajudar então estes jovens tão generosos que querem seguir a sua vocação, e de prepararem-se, não é, para serem amanhã os líderes da Igreja, os novos sacerdotes da Igreja. E por isso a nossa ajuda é tão importante, e eu quero aproveitar aqui, Paulo, a oportunidade para agradecer a todos os que nos estão a ver neste momento. O meu muito obrigada por toda a solidariedade para com estes jovens, Paulo. Muito bem. Um dos 130 países, são 130 países onde os seminaristas são apoiados pela Fundação AIS, é a República Democrática do Congo. E é para aí que nós vamos agora. Vamos ao encontro de Jean-Claude Barak Fiston. Ele vem de uma grande família católica. Ao todo, os seus pais tiveram 10 filhos, 9 rapazes e uma menina. E desde pequeno que Barak sonhava em ser padre, um sonho que está agora cada vez mais perto de se concretizar. Jean-Claude Barak Fiston é um dos mais de 10 mil jovens seminaristas apoiados pela Fundação AIS em todo o mundo. Je suis Jean-Claude Barak Abiritsene Fiston. Je suis séminariste au Grand Séminaire de Théologie Saint-Jean-Paul II. Au fait, je viens de la ville de Goma, République démocratique du Congo. Au fait, je viens d'une famille modeste, 10 enfants, dont 9 garçons et une petite fille. C'est depuis l'enfance que j'ai ressenti le désir de devenir prêtre. J'étais attiré par les missionnaires et les missionnaires de ma paroisse. Parfois, il m'arrive de penser que j'avais laissé encore de grandes opportunités derrière la porte. C'est vrai que je voyais devant moi tout un avenir rayonnant. J'ai rêvé aussi d'être médecin. Il nous envoie où il veut et nous n'avons qu'à nous laisser transformer par lui. C'est dans ce sens que je me suis laissé transformer par lui. C'est le meilleur choix que j'avais fait. Cette région connaît plusieurs troubles qui sont liés à différentes rébellions qui occasionnent des guerres à répétition, de la grande pauvreté que connaît les milliers. Je veux devenir prêtre, peut-être pour apporter la consolation à ceux qui souffrent, pleurer avec ceux qui pleurent, annoncer l'espérance avec ceux qui ont tout perdu. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère
La vocation vient de Dieu. C'est un projet de Dieu. Praticamente já na reta final do programa de hoje, vamos ainda ao número da semana. E o número da semana de hoje é 2 milhões. Este é um número terrível das baixas da guerra na Ucrânia. Uma guerra que começou há 4 anos e que já provocou mais vítimas, isto só do lado da Rússia, Catarina, do que qualquer outro país desde a Segunda Guerra Mundial. É verdade, Paulo. É impressionante. É impressionante. E, de facto, este número mostra a tragédia humana que está a acontecer neste momento, aqui mesmo ao nosso lado, portanto, na Europa. E, portanto, destes 2 milhões, aproximadamente de baixas que temos atualmente, cerca de 1,2 milhões são russos. Portanto, segundo este relatório que foi agora publicado, Paulo, e para se perceber também a dimensão disto que estamos a falar, destes números, os Estados Unidos, por exemplo, perderam aproximadamente 57 mil soldados durante a Guerra da Coreia, e 47 mil durante a guerra do Vietnã, Paulo. De facto, é incrível esta desproporção, exato, digamos assim. Bom, a guerra na Ucrânia é trágica, desenrola-se aqui na Europa, podemos dizer, debaixo dos nossos olhos, há demasiado tempo. Daqui a 2 semanas, sensivelmente, no dia 24, completam-se 4 anos de conflito. O papel da Igreja no meio desta guerra terá um dia de ser contado, mas eu penso que haverá poucas imagens mais fortes e mais honestas do que tem sido essa ajuda, a ajuda da Igreja, do que a fila de pessoas à porta da Casa Amarela dos Irmãos Albertinos em Lviv. Mam na imię brat Bernard ze Zgromadzenia Braci Albertynów. Przytulisko we Lwowie istnieje od 6 lat. Bracia Albertyni, my jesteśmy pogotowie ratunkowe. Pierwsza pomoc. Człowiek na ulicy, człowiek w stresie, człowiek zamarzający, człowiek bardzo głodny. No to jest nasza codzienność i my tu jesteśmy po to. Większość naszych mieszkańców to są ludzie uzależnieni od alkoholu, bezdomni, często mający problem z narkotykami czy z hazardem oraz ci, którzy uciekli przed wojną. Мацак Владимир Іванович. Що скажуть, то допомагаю. Трохи успокоєння, що тут тихо, менше, як кажуть, гепає, гупає, сирени менше. Dla mieszkańców Lwowa i tych właśnie uciekinierów jest gorąca zupa, jest kawa i chleb. Liczymy, że musi wystarczyć na jakieś 300 osób. Якщо по-божому сказати, то якщо допомагає, то воно тобі назад вернеться. Добро за добро, zło za zło. No to jest taki łańcuszek, w którym nie może brakować ogniwa. No nic byśmy nie zrobili, gdyby nie pierwszej lot. No bez tego byśmy nie istnieli. Musimy być przy tych pokaleczonych, czy przez warunki rodzinne, czy przez nędzę, czy przez choroby psychiczne, nałogi, czy teraz przez tę wojnę. My musimy być właśnie tak przy nich, nie opuszczać, żeby pokazać, że życie jest silniejsze od śmierci. Mesmo a terminar o programa de hoje, temos ainda de falar, claro, da tempestade Christine.
e da catástrofe que causou aqui em Portugal. Já todos vimos as imagens de devastação, já todos escutámos o lamento das populações que viram as suas casas destruídas e já todos nos apercebemos também que, no meio de tudo isto, há centenas, e eu repito, centenas de igrejas e capelas e edifícios paroquiais que ficaram também destruídos. A situação afeta várias dioceses, mas é em Leiria Fátima que está, digamos, o epicentro desta destruição. E face a tudo isto, a Fundação AIS avançou já com uma campanha especial para a reconstrução, Catarina, das igrejas, das capelas e dos centros paroquiais danificados. É isso mesmo, Paulo. De facto, todos nós ficámos com o coração partido, o coração nas mãos, quando vimos aquelas primeiras imagens da destruição da tempestade Christine, e depressa se começou a perceber que no meio de tudo isto, de toda esta devastação, havia centenas, como o Paulo referiu, não é? Centenas de igrejas, de capelas, de edifícios paroquiais que também ficaram destruídos ou que ficaram seriamente danificados e que é preciso também acudir e ajudar na sua recuperação. E é para isso então que a Fundação AIS lançou aqui em Portugal uma campanha específica, uma campanha de emergência para que conseguimos, no mais curto espaço de tempo, Paulo, também repararmos ou reconstruirmos estes edifícios que estão então no centro da vida espiritual e social destas comunidades aqui da Diocese de Leiria Fátima, não é? Uma iniciativa da Fundação AIS que teve logo um eco extremamente positivo por parte da Igreja. Dom José Ornelas, que é o presidente da Conferência Episcopal, agradeceu do fundo do coração, e as palavras são dele, do fundo do coração, a generosidade dos benfeitores da Fundação AIS para a reconstrução das igrejas, das capelas destruídas. E Marco Daniel, que é o responsável pelo património cultural da Diocese de Leiria Fátima, que é a mais atingida, fala mesmo em catástrofe e realça, portanto, a importância da campanha da AIS, até porque, diz ele, cerca de 45% dos lugares de culto foram afetados. Vamos escutar Marco Daniel. Estas palavras são palavras de apelo. Como é conhecido de todos, infelizmente, a Diocese de Leiria Fátima foi assolada por uma grande catástrofe que deixou grande parte do património diocesano em ruína. Estamos habituados a dizer que somos uma igreja em construção. Neste momento, também somos uma igreja que precisa de reerguer as suas igrejas, capelas, lugares de culto. O levantamento que o Departamento do Património Cultural da Diocese de Leiria Fátima já levou a cabo e que ainda não está completo, permite já dizer que cerca de 45% dos lugares de culto foram afetados por esta catástrofe. É importante agora que todas as mãos possam ajudar a construir, a reconstruir, a restaurar estes lugares onde as comunidades se reúnem para celebrar a sua fé. Fica o apelo e o agradecimento a todos aqueles que, a partir da Igreja, da ajuda à Igreja que sofre, vão querer ajudar estas igrejas locais, estas igrejas que compõem a Diocese de Leiria Fátima. O agradecimento é, obviamente, feito a partir do bispo desta Diocese, Dom José Ornelas Carvalho, que me pede, enquanto diretor do Departamento do Património Cultural, que faça chegar este apelo a todos aqueles que quiserem colaborar com as comunidades que, neste momento, não têm onde rezar. Muito obrigado. Foi Marco Daniel, responsável pelo património cultural da Diocese de Leiria Fátima, a sublinhar a importância e a urgência desta campanha da Fundação AIS. Muito bem. Então, e para quem nos está a escutar lá em casa, Catarina, para quem nos está a ver neste caso em concreto e que queira colaborar nesta campanha, o que é que deve fazer, o que é que pode fazer? Bom, Paulo, é muito fácil, basta ir à nossa página de internet, em fundação-ais.pt, ou então também através do nosso número de telefone, o 217544000, que está sempre também disponível para retirar alguma dúvida que possa existir. E esta ajuda é importante para darmos, de facto, apoio a estas igrejas, capelas, os centros paroquiais, para que possam ser reparados, para que possam, no fundo, estancar a destruição que foi causada pela tempestade e que possamos assim, e como sabemos, alguns deles ficaram completamente destelhados e, portanto, precisamos de ajudar nesta reconstrução. E a forma mais rápida, Paulo, e talvez mais fácil, digamos assim, é também doar o seu donativo através do nosso MBWay. O MBWay da Fundação AIS, Paulo, é o 91812-5574, eu repito, 91812-5574.
Portanto, é a forma mais fácil e cada donativo, cada ajuda é sem dúvida uma telha nova, é um tijolo novo para estas nossas igrejas que precisam de ser reparadas, não é? Muito bem, eu vou só sublinhar, porque acho que esse número é mesmo importante, o número do MBWay 918-125-574. E, Paulo, aproveito ainda para deixar, de facto, aqui também um apelo a todos os que nos estão a ver neste momento, para que tenham presentes também nas orações de cada um, todas estas pessoas que perderam bens, perderam entes queridos, que perderam, que estão, neste momento, estão a passar por momentos tão difíceis. Alguns ficaram sem emprego, para além de tudo isto, e por isso a rezar é também uma forma de nós mostrarmos esta nossa solidariedade, de sermos solidários com todos estes portugueses que sofreram estas perdas, com esta tempestade. E por isso, desde já a todos, o meu muito obrigada pela vossa generosidade. Obrigado nós, e assim com este desafio tão urgente lançado pela Catarina para a reconstrução, para a reparação das nossas igrejas e capelas destruídas pela tempestade Christine, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina, assim como de todos que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo White, resta-me dizer que foi sempre, como sempre, aliás, é um gosto saber que esteve aí desse lado da nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.